Graça e paz em nome de Jesus. Quero convidar você a meditar na palavra de Deus e eu queria começar com um versículo que ele não está escrito aqui nesse texto, mas tem sido uma palavra também, de direção para a minha vida. A palavra de Deus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E eu espero, que você ouça através dessa meditação uma palavra que veio da boca de Deus e que isso gere vida no seu coração. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela forma tão ampla, Deus, que ela atua na nossa vida quando nós meditamos, o quanto nós somos edificados, Senhor, por essa palavra. Eu oro, Deus, para que essa palavra viva, que tem enchido meu coração, Deus, também encha o coração dos meus irmãos, daqueles que estão assistindo, Senhor, pela internet. Qual a forma o Senhor usar para que essa palavra chegue, Senhor? Eu oro para que saia da boca de Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos meditado ao longo desses dias, no livro de João, e algo que tem me chamado a atenção nessa leitura do livro de João é a forma pessoal, particular de Jesus tratar com as pessoas. Principalmente aqui, nesse início de ministério, principalmente da forma que o apóstolo João relata, nós vimos ali o tempo que Jesus gastou para conversar com Nicodemos, uma conversa longa, onde ele revelou ali o versículo que para nós é o mais conhecido de todo mundo, porque Deus amou o mundo. Ele falou para uma pessoa, e também da mulher samaritana, onde Jesus, pleno meio-dia, sol quente, Jesus cansado, com sede, ele para conversar com apenas uma mulher samaritana também, e ele dá toda uma atenção para aquela mulher, e ele mostra como ele conhece a vida dela, ele revela coisas tão importantes como a verdadeira adoração, onde nós devemos adorar e a forma que nós devemos adorar. E é tão tremendo, e agora a gente vai passar por um texto aqui em João, no capítulo 5, que a gente vai ver Jesus se dirigindo para uma festa, mas parando para dar atenção para um homem que já estava há tanto tempo doente. E é tremendo ver o que Jesus fez na vida desse homem. Vamos ler o texto ali? Nós temos hoje na leitura o capítulo 5, do 1 ao 18, mas nós vamos fazer a leitura do 1 ao 15, porque o texto é tão amplo que se eu fosse abordar todas as coisas, eu já preguei, até fui olhar aqui no meu caderno, eu preguei esse texto, ministrei aqui num devocional no dia 8 de abril de 2021 e de novo caiu esse texto para mim, mas de uma forma totalmente diferente. Então a parte que eu quero ressaltar é mais ali do 1 ao 15. Vamos ler? João capítulo 5, versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Versículo 4, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Até aí.
Então, nós vamos meditar nesse texto com o seguinte tema: onde está a sua esperança? Essa palavra esperança não está explicitamente no texto, mas ali no versículo 4 nós vemos que esse homem ele estava esperando que se movesse a água. Havia uma esperança ali. Essa esperança que as pessoas tinham ali, ela está relatada ali entre colchetes. O que significa quando algo na Bíblia está entre colchetes? Significa que não está nos melhores manuscritos. Por quê? Vamos ler ali o versículo 4. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, analisando esse versículo, por ele estar ali entre colchetes, ou seja, não está nos melhores manuscritos, e analisando sobre a estrutura ali do tanque de Betesda e sobre essa crença, a gente pode ver que é uma crença que não era bíblica, não era real, né? Por quê? Ele estava esperando que se movesse a água, era isso que as pessoas acreditavam ali. Não está afirmando que aquela água se movia e curava, mas era aquilo que as pessoas criam e estavam esperando. Agora, por que essa esperança, mesmo que fosse de fato real isso, por que essa esperança era uma esperança tão falha? Primeiro, porque havia ali 5 pavilhões lotados de pessoas enfermas, coxas, paralíticas, né, cegas, e essas pessoas, todas elas, uma multidão de pessoas, como deixa claro, né, ali, né, no versículo 3, nesse jazia uma multidão de enfermos. Então, imagina uma multidão esperando primeiramente que se movesse aquela água, e daí vamos dizer que a esperança era, quando se mover a água, todo mundo vai ser curado. Não! Era uma esperança que levava a uma competição. A competição é quem vai chegar primeiro. Então, para ser curado dentro daquela crença, a pessoa, a partir do momento que a água se movesse, que ninguém sabia o momento, a hora, né? A partir do momento que aquela água se movesse, havia uma competição ali para entrar dentro daquele local. Então, como primeiro ponto, né, dentro desse ponto específico aqui, dentro desse tema, eu quero destacar onde. Então, onde eles estavam esperando? E ali eles estavam então esperando nesse local. Esse local, né, você pode colocar como o tanque de Betesda, mas era o local aonde se esperava essa movimentação e havia ali uma competição. Agora vamos parar para pensar ali naquele tempo. Que difícil que era, né? Uma competição entre cegos, coxos, paralíticos, enfermos, pessoas totalmente debilitadas, esperando entrar naquela água e ser curado. E a segunda pergunta que eu quero que você faça dentro desse texto é: há quanto tempo? Ali, Jesus deixa claro que ele sabia quanto tempo aquele homem estava esperando. E no versículo 5 diz: estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Eu tenho 35 anos, ou seja, mais do que o tempo da minha vida, esse homem estava esperando essa cura. Enfermo, 38 anos. Então, ele estava ali deitado, ele estava ali há muito tempo e ele estava naquela condição de uma esperança, gente, que era uma esperança em fiapos. Era uma esperança que para ele, aqui o texto fala, né, um título não inspirado, porque diz assim, a cura de um paralítico. A Bíblia não revela que ele era paralítico. Provavelmente ele estava paralisado por causa da enfermidade. Mas a Bíblia fala que ele era enfermo, ali dizia, havia cegos, coxos, enfermos e paralíticos. Então, ele fazia parte dos enfermos. É claro que uma enfermidade de 38 anos, onde a pessoa não é curada, a pessoa fica debilitada e pode não andar, né? Mas não diz que a doença dele realmente era uma paralisia, né? Agora, tem doenças que paralisam a gente, que fazem com que a gente não possa fazer alguma coisa. E a doença desse homem, sim, paralisava. Tanto que ele mostra a dificuldade. Jesus vai fazer uma pergunta para esse homem. E essa pergunta, ela vai ser explicada não em sim e não vai ser respondida entre sim e não. Ela vai ser respondida sim, dentro da dificuldade que aquele homem sentia. Então, ele estava ali naquele local,
Então, número 1, onde? Né, no tanque de Betesda, esperando aquela crença que tinha ali naquele lugar, uma esperança que para ele, como eu já expliquei, era uma esperança em fiapos, porque simplesmente era algo que para ele já estava sendo impossível. Já a medicina daquele tempo não tinha, né, condições de curá-lo, nem tampouco mesmo onde ele estava depositando a sua fé, a sua expectativa também já não tinha como suprir ali a necessidade dele. Ele já estava há muito tempo. E ali, como ponto de número 3, eu coloquei o que você tem esperado, o que este homem estava esperando. Jesus pergunta para ele no versículo 6, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? O que ele respondeu? Respondeu-lhe um enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, ele estava esperando o quê? A gente pode pensar, ele estava esperando 38 anos a cura, ele contabilizou tantas dificuldades que chega um momento que ele não está mais esperando a cura, ele estava esperando uma ajuda. Uma das coisas mais difíceis, enquanto eu estava meditando nesse tempo, você estar doente é difícil, agora você estar doente sozinho deve ser muito mais difícil, porque tudo que a gente espera quando a gente está doente é uma companhia, alguém que ajude a gente, alguém que, né, supra aquela necessidade, aquela debilidade que a gente está passando. E aquele homem, ele não começa, a esperança dele estava tão diminuída que ele não esperava mais a cura, claramente. Ele começou a colocar os obstáculos diante dele. E ele falou bem assim, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém. Então ele começa a apresentar essa solidão de uma vida de uma pessoa 38 anos enferma. Uma coisa é você estar ali uma semana enferma, pode ser que apareça uma pessoa, te ajude, te dê um prato de comida, te levante da cama, te socorra ali naquelas suas necessidades. Outra coisa é a pessoa não ter expectativa de melhoras e estar ali há 38 anos. Quem sabe no início até houve alguém que se prontificou a ficar ali com ele. Mas passados os anos e a esperança ali sumindo, aquela água não era agitada, então as pessoas foram deixando, especialmente porque aquele ambiente era um ambiente de competitividade. Você já ouviu aquela expressão, ali era cada um por si, Deus por todos? Porque ali era cada um por si. Cada um estava, eu tenho minha doença, eu tenho minhas enfermidades, eu tenho meus problemas, então eu vou cuidar da minha vida, porque na verdade ali era quem chegava primeiro. Essa que era a situação. Então não tinha alguém que fosse, ali não era um ambiente de tipo, nossa, eu sinto a tua dor, eu também estou doente, eu vou te ajudar. Não, ali era cada um por si. Então esse homem, ele começou ao longo do tempo, ao longo do período que ele estava ali, a pensar, certamente a razoar sobre a solidão que ele estava vivendo. Uma coisa é solitude, uma coisa é a gente estar sozinho por desejo, por vontade própria, porque a gente está buscando Deus. Outra coisa é você estar porque você foi abandonado, porque você está numa situação difícil. E esse homem estava nessa situação difícil. Então, eu quero que você coloque essas 3 perguntas que o texto responde a respeito da vida desse homem e você comece a se perguntar. Porque talvez, se você também estiver esperando no local errado, você também vai estar paralisado. Você também vai continuar enfermo. Se você estiver, eu estou esperando há quanto tempo? Se você estiver esperando no Senhor, a Bíblia fala assim, se demorar, espera. Porque no Senhor, quando a gente espera, a gente não é envergonhado, a gente não é confundido. Então, independente do tempo que você tenha esperado no Senhor, se você está esperando no local certo, você vai ser suprido das suas necessidades mais cedo ou mais tarde. Mas é importante começar essa pergunta, onde eu estou esperando? Esse homem estava esperando no local errado, né? Se você olhar ali sobre o tanque de Betesda e olhar sobre essa esperança aqui que as pessoas tinham nesse tanque, você vai ver que era uma fé fundada totalmente errada. Né? Depois ali foi, nesse local ali onde havia o tanque de Betesda, foi levantado um templo pagão ali. Porque havia uma cura e uma esperança totalmente errada. E pessoas estavam ali, hoje em dia, quantas pessoas estão esperando no lugar errado? Quantas pessoas estão fazendo
promessas e fazendo tantas coisas em locais errados. Esses dias eu assisti um vídeo lá de uma moça que ela casou, no outro dia o marido dela ficou doente, bem debilitado, ele foi hospitalizado, e eu vi ela, e ali, né, demonstra onde ela estava esperando, num local totalmente errado. Dá uma compaixão, dá uma tristeza. E Jesus, ele olha, eu gosto extremamente do nome desse lugar, apesar de tudo, porque ali é casa de misericórdia. Então Jesus, ele olha para esse lugar e ele olha, o que é misericórdia? A palavra misericórdia, ela é composta de duas palavras, miséria e córdia. Córdia é coração. Então Jesus, ele sente a miséria daquele... Jesus está passando, Jesus está indo para Jerusalém. Mas quando ele está indo para Jerusalém, ele passa por esse lugar ali, próximo à Porta das Ovelhas, e ele sente a miséria daquele homem, particularmente. Por isso que eu falei, João está tratando de coisas particulares. Havia uma multidão, mas Jesus sente a miséria daquele homem no coração dele. Meu Deus, esse homem está esperando aqui há muito tempo. Meu Deus, esse homem... E Jesus, você acha que ele perguntou aquilo de Jesus e eu não sabia a resposta? A Bíblia fala que Jesus sabia quanto tempo, certamente Jesus sabia de todas essas coisas, eu creio, né? O texto não diz, disse que ele sabia, né? Mas eu creio que Jesus sabia por causa da onisciência dele, porque ele sabe de todas as coisas. Eu não creio que ele foi informado que havia um homem ali. Eu creio que Jesus sabia, conhecia a história daquele homem. E Jesus sente a miséria, porque a esperança daquele homem estava findando de tal maneira. E Jesus age, e Jesus vai lá. E aí quando Jesus vai lá e pergunta para aquele homem, queres ser curado? E esse homem responde, Senhor, não tenho ninguém. Eu fiquei pensando em mim muitas vezes. Porque às vezes Jesus está ali do nosso lado e a gente fala, Senhor, eu não tenho ninguém. E Jesus está ali. Como que a gente pode dizer que a gente não tem ninguém se a gente tem o Senhor do nosso lado? Esse homem não entendeu que o Criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso, estava ali do lado dele. E quantas vezes a gente fica ali se lamentando, remoendo os problemas, Senhor, por causa disso, por causa daquilo, colocando todos os obstáculos que a gente tem para alcançar um milagre, e o Senhor está falando ali do nosso lado. O Senhor está ali, o Senhor disse que Ele estaria conosco todos os dias. E o Senhor está ali do lado daquele homem, ele podia falar, o Senhor pode me ajudar? Não, ele fala, eu não tenho ninguém. E quantas pessoas hoje se sentem solitárias e pensando que não tem ninguém, quando o Senhor está aqui do nosso lado? Né, pronto, disposto. A obra de Jesus, ela é completa aqui na vida desse homem. Por isso que eu não quis colocar, eu poderia colocar uma única pergunta, você quer ser curado? Mas a obra de Jesus é tão completa na vida desse homem, que Jesus trata nele, vamos dizer assim, 3 níveis de coisas. Jesus trata, né, a questão da cura, Jesus trata a questão da solidão, porque Jesus se coloca ao lado dele. Jesus trata a questão dos pecados, fica claro no texto que Jesus fala sobre o pecado. O que deixou aquele homem, o que levou aquele homem àquela situação foi uma situação de pecado. Jesus falou, vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Então foi uma situação de pecado. E agora daí você vai falar assim, então, foi situação de pecado a pessoa que se vire. Não, Jesus é misericordioso. Não importa se o que levou a pessoa a estar na situação que ela está foi situação de pecado, porque Jesus, ele tem um poder amplo para perdoar pecados. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Se não fosse isso, nenhum de nós estaria aqui. Se Jesus não tivesse poder de perdoar pecados, ele tem esse poder de perdoar pecados, ele tem poder de restaurar a nossa vida na plenitude. Talvez você pense assim, Thalita, eu não vou esperar o Senhor me curar, porque o Senhor já me perdoou e isso basta. Amém, se foi o Senhor que te falou isso, que a graça dele te basta, que a graça dele é suficiente, amém. Mas eu quero te dizer que há um Jesus aqui conosco que tem poder também para nos curar. Tem muitas pessoas que às vezes o Senhor fala, você quer ser curado? E a pessoa fica lá, mesmo sendo crente. E a pessoa só vê os obstáculos e a pessoa não vê essa questão da cura, porque o Senhor tem cura para nos dar. Às vezes essa parte, né, já foi falado aqui muitas vezes, a gente coloca para a medicina, a gente coloca aqui determinadas áreas, o espiritual, a alma, né, o físico, a gente departamentaliza isso, mas o Senhor, ele é poderoso para tratar de todas as áreas da nossa vida. Então ele estava aqui, né, querendo curar. E a cura do Senhor, ela acontece de forma imediata. Tudo aquilo que aquele homem esperou 38 anos, num momento Jesus resolve.
Tudo aquilo que você tem esperado há tempo, ó, num clique o Senhor pode resolver. Não ponha obstáculos. O que você está esperando no Senhor? Há quanto tempo que você está esperando? Aí você fica ali, Senhor, estou esperando isso. Senhor, faz tanto tempo, Senhor, que eu estou esperando. Senhor, não tenho ninguém que me ajude. Você fica colocando obstáculos quando o Senhor pode fazer de um momento para o outro, imediatamente, rapidamente. Ele tem poder para isso. Então ele diz ali no versículo 8, então lhe disse, levanta-te. Ouça a palavra de Deus. Lembra que eu comecei orando aqui por uma palavra que sai da boca de Deus? Ouça o Senhor falando, levanta-te, toma o teu leito e anda. Esse homem imediatamente se levantou, tomou o leito dele e passou a andar. Tudo aquilo que ele esperou 38 anos, no imediatamente do Senhor, ele resolveu. Então, aqui, Jesus teve que passar por essa situação ali, né? Porque ele não estava esperando o lugar certo. Mas e você? Você pode mudar o lugar da tua espera caso você não esteja esperando no local certo, na pessoa certa. Né? Não fique esperando pessoas irem até você te ajudar, pessoas que você fique dependendo dessas pessoas. Espere no Senhor e você não vai ser envergonhado, não vai ser confundido. Não importa quanto tempo você está esperando e o que você tem esperado, que para Deus nada é impossível. Deus é o Todo-Poderoso. E Jesus, ele tem poder também para fazer com que a gente não peque mais, que a gente não viva também numa vida de pecado. Jesus quer curar, ele fala assim, para que não te suceda coisa pior. Você já pensou nessa parte do texto? Não suceder coisa pior. O que podia ser pior do que ficar 38 anos doente? Já imaginou ficar 38 anos doente? Ele falou, não peques para que não aconteça coisa pior. Coisa pior do que isso é a pessoa morrer sem Cristo. Coisa pior do que isso é a pessoa morrer no pecado. Então, o Senhor quer nos libertar também do pecado. Então, a obra de Jesus é totalmente plena. Agora, eu pergunto para você, onde você tem esperado? Quanto tempo você tem esperado? Tem coisas que a gente já nem contabilizou mais, né? Quanto tempo, né? Faz tanto tempo que eu estou orando por esse motivo. Se a gente não sabe mais quanto tempo está esperando, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe quanto tempo. E Ele sabe, né, o que você tem esperado. É questão de cura? O Senhor tem poder. É questão de perdão de pecados? O Senhor tem poder. É questão para vencer os pecados? O Senhor tem poder. Ele tem um poder pleno e completo. Você só precisa esperar no local certo, que é no Senhor. Então, eu teria muito mais coisas para dizer sobre esse texto, mas eu queria que você fizesse essas perguntas para você mesmo e que você aplicasse esse texto à sua vida e você esperasse no Senhor. E se há questões que você tem colocado só obstáculos, eu quero te convidar nesse momento para você apresentar essas situações para o Senhor. E crendo que Ele tem poder. Amém? Aleluia, Deus. O Senhor tem poder, Pai, para mover todas essas coisas, Senhor. Eu oro, Deus, para que nesse dia a gente faça essa avaliação diante de Deus, onde nós temos esperado, em quem nós temos esperado. Ó Deus, nós vemos que a fé daquele homem era uma fé num local falho, num local competitivo, num lugar onde havia muitos enfermos. E o Senhor misericordiosamente vai até aquele tanque e o Senhor tira ele daquela situação. Ó Deus, independente de quanto tempo nós temos esperado por algo, nós cremos, Pai, continuamos reafirmando a nossa fé de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós olhamos ali para a vida daquele homem e nós vemos que o Senhor fez infinitamente mais do que ele estava esperando. Ele estava esperando uma companhia, o Senhor o curou, o Senhor foi a companhia que ele precisava, o Senhor o perdoou, o Senhor deu a direção para que ele não pecasse mais. O Senhor mostrou a causa que levou ele àquela condição para que ele não voltasse nunca mais a praticar aquilo. Obrigado porque a tua obra é tão completa. O Senhor lá na cruz disse, está consumado. O Senhor disse que pelas suas feridas nós somos sarados. E nós cremos, Senhor. Cantamos ali no domingo, é só crer na palavra do Senhor. Jesus nos ajuda a crer, Senhor, a confiar e esperar no Senhor, que no tempo certo o Senhor moverá todas as coisas, que a partir do momento que o Senhor liberar uma palavra, nós nos levantamos e agimos de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, ajuda-nos a levar outras pessoas também a esperar no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Uma das coisas, só para terminar aqui, que eu pensei, né? Falei, Jesus curou uma pessoa naquele lugar.
E aí você pode pensar, mas Jesus não tinha poder para curar todas aquelas pessoas, todas aquelas multidões que estavam ali naqueles pavilhões? Eu creio, porque depois Jesus se revelou àquele homem. Naquele momento, Jesus se retirou. E aquele homem nem sequer sabia quem tinha curado ele. E aí, o que acontece? Jesus encontra ele novamente no templo e ele se revela, fala que é Jesus, né? Então ele responde ali para os homens ali que era Jesus que tinha curado ele. Eu creio que Jesus não queria que aquele lugar ficasse conhecido como um lugar de cura. Eu creio que a partir do testemunho daquele homem, muitas das pessoas que foram curadas no percurso, né, da jornada de Jesus aqui na Terra, foram por causa do testemunho daquele homem. Porque a Bíblia diz que Jesus curou multidões, mas para não ficar associado que era aquele lugar, porque não é um lugar, é uma pessoa, é Jesus quem cura, é Jesus quem salva, é Jesus que liberta. Então Jesus, eu creio que provocou uma movimentação naquele lugar, para que as pessoas seguissem, procurassem a cura nele. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.